Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai resolver mais um exercício envolvendo cálculo de carga interna aplicado ao exercício 1.23 do livro do Hibber, quinta edição, né, que é ainda dentro de resistência dos materiais. Se você não me conhece, sou Michele Camargo, engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá, já há mais de 14 anos atuando como engenheiro de vendas das aplicações e como professor já há mais de 20 anos. Né? Mais detalhes vai aparecer aqui um link aqui, onde tem todos os links, né, do nosso trabalho, inclusive do LinkedIn. Né? Se quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, pode acessar lá o nosso LinkedIn, inclusive fazer parte da nossa rede. Né? Bom, vamos ao assunto, o tema de hoje, né, o cálculo de carga interna, né? E a ideia é fazer esse exercício aqui, né? O que diz o exercício, né? Determine a resultante das cargas internas que atuam sobre a seção AA, seria aqui, que passa pelo centroide C da viga. Né? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma viga que está inclinada, né? Apoiada nesses dois vínculos aqui. Esse aqui não permite movimento em X e Y, esse aqui não permite movimento em Y, né? Só permite em X. Veja que aqui é abaloado, né? Então, se qualquer movimentação aqui, ele vai mexer, então ele permite, né? É claro que esses movimentos são pequenos, né? Consequentemente, a reação aqui é apenas em X, né? Eu não tenho reação em Y. A dificuldade desse exercício aqui é o fato de você ter esse carregamento aqui distribuído, né? E a viga está inclinada da forma como mostra a figura, né? A primeira coisa nesse tipo de exercício, né, como a gente tem sempre falado, é fazer o diagrama de corpo livre para determinar as reações nos apoios. Inclusive, né, existe um e-book, né, vai aparecer o link aqui, 9 conceitos básicos que você precisa entender para entender resistências materiais, né? Justamente a gente fala desse tema também, né? São 9 conceitos que são importantes aí para você baixar. Então, é gratuito, né? Pode baixar aí. Bom, o que nós temos aqui nesse caso, né? A gente tem a viga aqui. E aí, o que acontece? A partir do momento que eu desvinculei o meu corpo, esse vínculo de baixo, se a gente for voltar aqui, ele aparece duas forças horizontal, uma horizontal e a outra vertical. Ali é o ponto A, né? Então eu vou ter aqui uma reação em A, então vai ser o meu AX, vou pegar bem no centro, né? E vou ter aqui uma reação AY. E ali no ponto B, a mesma coisa, vai surgir uma reação BX. Aí você pode perguntar assim, mas será que é para cá mesmo? Será que não é para lá? Bom, a maioria dos livros, eles coloca a força para lá, ora para cá. Eu acho que não vale a pena você gastar tempo analisando, porque em alguns casos, por mais que se você tiver mais de uma força, dependendo da combinação dessas forças, fica mais difícil uma análise. Né? Eu sempre coloco nos sentidos positivos, porque se der negativo eu sei que já é do lado oposto, né, do convencional. Bom, e aí a gente tem um carregamento aqui, né, um carregamento distribuído, vou fazer de cor diferente, que ele vai, né, do máximo que é 900 libras por pé até zero, né? Então eu tenho esse carregamento distribuído aqui, que acontece nessa viga. O ponto C, né, ele vai estar aqui, mas por enquanto não tem nenhuma importância nessa parte do problema, né? O que a gente tem aqui? Temos essa dimensão vale 6 mais 3 dá 9 pés. Só lembrando que uma linha se representa pé, duas linhas polegadas, né? Isso se você vê nos livros, né? E o que nós temos aqui? Essa viga ela está a 30 graus aqui. Então a dificuldade, digamos assim, é só essa, né? O certo, né? Foi indicado o centroide aqui, eu ter a força-peso aplicada no centroide também, né? Mas a gente não tem nesse exercício
informação sobre o peso da viga. Nesse caso, então, a gente não precisa de calcular, né? Não, a gente vai fingir que não existe, mas na prática existe, né? E o que eu preciso fazer? Essa força que é distribuída aqui, eu vou ter que concentrar ela, né? Então ela vai ficar concentrada a 1/3, né, o centroide dessa figura. Essa área aqui, ela representa justamente essa força que eu vou calcular. Nesse caso, 900 vezes 9 dividido por 2, que é a área do meu triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então eu tenho aqui uma força de 4.050 libras aqui concentradas. E qual é essa distância aqui? Essa distância aqui é 1/3 dessa distância toda. Se aqui é 9, essa distância aqui é 3 pés. Bom, e aí qual é a dificuldade então deste problema, né? A dificuldade desse problema é que eu tenho que calcular a reação nos apoios e eu não, a minha única força que está atuando aqui é essa força que está nessa direção aqui, né? Ou seja, está perpendicular à viga, mas a viga está a 30 graus. Então a gente precisa decompor essa força de 45, de 4.500, 4.050, aliás, né? Eu vou fazer maior aqui, escrever para cima, para a gente 40.050 libras. Vou escrever isso aqui para baixo, porque vai atrapalhar aqui na minha análise, né? Vou escrever de novo. É o 900 libras por pé. Bom, então tem aqui essa força. O que eu preciso? Eu preciso decompor essa força. Em que direção? Nessa direção entre x e y. E como que eu sei qual é a direção? Bom, nesse caso, eu devo passar uma paralela aqui, uma paralela aqui à horizontal, e aí eu vou pegar a sombra, né? Uma projeção, por isso que é chamado projeção, né? Eu olho daqui, qual é a projeção disso aqui? É esse tamanho aqui. Então esse tamanho aqui, eu vou chamar isso aqui de F, só para ficar mais fácil a gente representar, vai ser o meu FY. E esse tamanho aqui, se eu for representar aqui, esse tamanho aqui vai ser o meu FX. Aí é uma questão de eu descobrir quais são os ângulos, né? Então o que a gente tem aqui, né? Fazendo aqui essa ampliação, né? A gente tem que esse ângulo aqui é 30 graus. Se esse ângulo é 30 graus, esse ângulo aqui é 60. Eu tenho 30 mais 60, eu tenho 90 graus que eu desenhei aqui. Bom, mas só que essa linha aqui também é 90. Então se aqui é 60, esse ângulo aqui é 30. Então a maior dificuldade do problema é fazer essa decomposição de forças e identificar corretamente qual é esse ângulo aqui. Uma vez feito isso, aí o problema é trigonometria. Se você tem dúvidas em trigonometria, você deve revisar a trigonometria, porque a maior dificuldade da resistência dos materiais, uma boa parte dela, não é nem a resistência dos materiais. A propósito, se você tem dificuldade, está tendo dificuldade com a resistência dos materiais, a gente tem um curso mais completo, né? São mais de 150 vídeos já, mais de 40 horas, né? Com vários exercícios resolvidos, a teoria. Então, se você tem interesse, vai aparecer um link aqui, é só você acessar, né, e ver o conteúdo do curso, né? E se você achar que vale a pena, você faz a compra do curso. Bom, então, o que eu tenho? Eu vou redesenhar aqui. Eu sempre gosto de redesenhar porque fica mais fácil da gente visualizar. Então, aqui meu FY, aqui o meu FX, aqui o meu F, e esse ângulo aqui é o meu ângulo de 30 graus. Então, daqui eu tiro o FX aqui, ele está fora, está sem o ângulo perto dele, né? Então o FX é F seno de 30. Bom, o certo é falar seno de 30 é igual cateto oposto sobre adjacente, mas eu estou considerando que o pessoal já tem um certo nível de mais avançado, né? Senão a gente vai estar dando aula de ensino médio, não aula de faculdade, né? O FY, F cosseno 30. Bom, agora dá pra gente calcular, né? O Fx vai ser o F que a gente calculou ali, que é o 4.050, vezes seno 30,
E o FY é igual a 4050 vezes o cosseno de 30. Veja o seguinte, né, que aqui o pessoal, né, inclusive os livros, eu critico muito isso, né, eles têm o costume de colocar que o fx é f cosseno, né, depende do ângulo que você está considerando, né. Então eu não gosto, né, eu prefiro olhar aqui o triângulo e fazer a relação trigonométrica. Bom, agora 4.000 vezes 50, né, vezes o seno de 30. Então, esse valor aqui é 2.025 libras. E esse valor, 4.050 vezes o cosseno de 30, vai ser 3.507,4 libras. Então, esses são os dois valores, né, que a gente precisa destacar. Sempre é bom você destacar aí no seu exercício para, na hora de resolver, você não pegar o valor errado, né? Bom, uma vez que eu tenho todas as forças identificadas, eu posso aplicar as equações de equilíbrio. Então, as equações de equilíbrio, somatório das forças na direção de x igual a zero, considerando positivo assim. Nesse caso, então, fica ax positivo, mais bx positivo, e o meu fx também positivo, mais fx igual a zero. Como eu tenho duas incógnitas, vou deixar aqui por enquanto. Somatório das forças na direção de y igual a zero. Nesse caso, então, eu tenho a y positivo. Opa, esqueci de colocar o sentido que é positivo. Então, positivo para cima, é bom você identificar. Com o tempo a gente já tanto fazer o exercício, mas de um modo geral, quando você vai fazer um projeto, é muito comum você ter um projetista, né, a pessoa que está envolvida no projeto, propriamente dito, um supervisor do projeto e uma pessoa que vai aprovar o projeto, né? Então, às vezes são o gerente, por exemplo, de engenharia que aprova o projeto, né? Então, ele tem que, se tem a ver com cálculos, né, esses cálculos têm que ser mostrados de maneira conveniente para que ele entenda, né, e possa aprovar ou não os cálculos que são apresentados. Bom, o FY então vai ficar AY menos FY igual a zero. Daqui a gente consegue tirar então que o AY vale, o menos passa para lá, né? Mais o FY vale 3.507,4 libras. Então já tem um valor aqui de AY. Que não tem nada a ver com a minha resposta, né? Que ele pede só lá na seção C, né? A gente precisa das reações nos apoios para a gente poder calcular. Finalmente, somatório do momento, vou pegar o ponto A igual a zero, considerando positivo assim. Aí você pode perguntar, por que o A? Porque é onde eu tenho o maior número de incógnitas. E se eu tiver dois lugares com o mesmo número de incógnitas? Aí tanto faz, né? Ah, mas posso escolher o BX? Pode, só que a sua equação vai ter duas incógnitas e fica mais difícil de identificar, só isso, né? Não tem nada de difícil aí. Bom, aí aqui eu acabei de perceber que faltou uma informação. Qual? Essa altura. Quanto vale essa altura? Bom, eu tenho aqui, né, se eu for fazer aqui, ó, aproveitando essa linha, eu tenho o triângulo aqui, né? Então aqui é a minha distância y, aqui é a minha distância x. E esse ângulo aqui continua sendo o ângulo de 30 graus. Então daqui eu tiro que o dx está com o ângulo perto dele, né? Então é cosseno. Então dx é d, que é o 9 ali, né? O 9 cosseno 30. Consequentemente, o dy é o 9 seno de 30. Bom, eu preciso dessa distância porque essas forças que vão gerar, essa força bx vai gerar momento. E uma outra questão aqui, essa distânciazinha aqui também vai gerar momento, né? Então vou precisar determinar ela também. Então vamos fazer aqui, né? Então eu tenho aqui um triângulo pequeno, que aqui é 30 graus, aonde aqui é 3, aqui é meu dy' e aqui meu dx'. Então nesse caso, tanto o fy quanto o fx vão gerar momentos aqui em torno de A.
né? Então, deixa eu fazer maior aqui, né? Antes de fazer o momento, a gente precisa calcular esses valores. O que que acontece, né? Como esse trecho aqui, ele é 3 vezes menor que esse, né? Então, o dx' que eu estou desenhando aqui, né? Que é essa distânciazinha aqui, né? Vou fazer tracejado aqui. Essa distânciazinha aqui, ela vai ser 1/3, né? Tendo em vista que vão ser triângulos, triângulos retângulos, né? Então eu vou ter aqui um chamado dy', que eu chamei, e um dx'. Então o que que a gente tem? Né? Que o dx', ele é o dx 1/3, né? De dx, tendo em vista que ele a hipotenusa é 1/3 da outra, né? Então a gente vai ter, a gente acabou não calculando aqui, né? Então dx, deixa eu escrever aqui, dx igual a 9 cosseno 30 vai ser igual, vou apagar aqui, né? Então para a gente poder escrever o número, né? Então, 9 vezes o cosseno de 30, então dá 4,5 pé. E o dy é 9 seno 30, que vai ser igual a 9 vezes seno 30. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. 9 vezes cosseno 30. Ah, tá, esse valor aqui, 4,5 aqui embaixo, né? Acabei invertendo aqui na hora de apertar. 4,5 aqui. E aqui em cima é o 7,79 pé. Bom, o dx', que é esse triângulo menor aqui, ele é 1/3 de dx. Então, dividido por 3, eu vou ter dx' igual a 2, praticamente 2,6. Arredondando aqui 2,6. E o dy' vai ser igual a dy dividido por 3, que vai ser igual a 4,5 dividido por 3, né? 1,5 pé. Bom, agora a gente tem condição de aplicar as equações a equação do momento. Então, somatório do momento em torno de A igual a zero, considerando positivo no sentido anti-horário. Bom, nesse caso, vai ficar o quê? Eu tenho que olhar, estou pegando aqui o ponto A, então aqui é a minha fixação. Essa forcinha, quando eu empurro, ela faz girar no sentido horário. Horário para mim é menos. Menos o quê? Essa força, que é a minha força Fx, vezes a distância dy', que é essa distânciazinha aqui. Olho para essa força Fy. Fy empurrando aqui também faz girar no sentido anti-horário. Tem uma coisa que eu acabei de perceber aqui, que eu não precisaria nem ter calculado aqui, né? Porque, querendo ou não, eu já tenho essa força cheia e tenho essa distância, né? Então, para efeito de momento, não precisa, nesse caso não precisa, né? Às vezes no momento a gente acaba dando umas vaciladas, mas para essa força aqui, o dx dy a gente vai precisar, mas essa força aqui não. É somatório de momentos em torno de A igual a zero, considerando positivo assim. Bom, o que vai acontecer, né? Igual a zero, positivo assim. Bom, eu tenho já essa distância, né, reta, né? Então, essa distância aqui faz girar no sentido anti-horário, então, no sentido horário, portanto é menos 4.050 vezes o 3 pés, que a gente já tem a distância a distância, a força vertical, né? Então não preciso decompor esse trechinho aqui, né? Fica menos coisa aqui para a gente decompor. Agora sim, né, eu vou olhar para essa força Bx, essas duas forças não vão gerar momento, o Bx vai. Então o Bx também nessa situação faz girar no sentido horário para mim é menos Bx, vezes essa altura aqui. Essa altura a gente calculou, que é o dy, vale 4,5. Isso aqui igual a zero. Então, a gente tem que o bx vai ser igual a menos 4.050 vezes 3 dividido por 4,5.
fazendo essa conta, 4.050 vezes 3 dividido por 4,5. Então a gente tem que o BX vale 2.000 menos 2.700 libras. Por enquanto é só para calcular a reação no apoio, né? Bom, uma vez agora eu tenho o BX, eu tenho o AY, falta determinar o AX, essa expressão que a gente consegue, que foi a nossa primeira, né? Então, chamando essa aqui de primeira, então de 1, fica o quê? AX, que a gente quer, é igual a menos BX menos FX. Então, menos BX menos 2.700. Eu recomendo você fazer assim para você não errar, né? Quando a gente tenta fazer direto a gente acaba errando. Menos o FX. Quanto vale o FX? O FX vale 2.025. Daqui então a gente tira 2.700 menos 2.025. Então a X vale 675 libras. Bom, isso aqui foi só para determinar o cálculo de reação e apoio. Só isso, né, que a gente tem. Bom, e agora, né? Agora eu preciso, que é uma proposta do exercício, calcular o que acontece aqui, né, no ponto C. Eu vou parar o vídeo agora um pouquinho, né? Eu vou parar o vídeo um pouquinho e vou começar na segunda parte para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Beleza, pessoal? Um abraço e daqui a pouquinho a gente volta.